as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que cante a caridade, cada de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, no mar é nosso papel, purificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Porque já começa com o Lourenço, né? Às 19 horas. E a palestra pública começa às 19h30. Então vamos dar continuidade com a nossa prece, convidando vocês a se sentarem numa posição confortável, fecharem os olhos, pensarem em Jesus e elevar os pensamentos a Ele, dizendo assim: amado Mestre Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, desejando muito, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Rogamos, Pai, que estenda as Tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes e que essas luzes que caem de Tuas mãos, Senhor, fortifique-nos o coração para as dificuldades da vida, melhore, Senhor, o nosso ânimo, nos dê um pouco mais de paz, de harmonia, de alegria de viver, de entusiasmo pela vida. Que possamos viver, Senhor, para Ti, que possamos seguir Teus passos, que possamos ser mensageiros, Senhor, do Teu amor e da Tua paz. E que por onde andarmos, Senhor, que possamos ter a Tua presença amiga sempre conosco, nos orientando o melhor caminho a seguir. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de Te servir e de Te seguir. Abençoa, Senhor, em especial nesta noite, a nossa irmã Maria Helena, que nos conduzirá no estudo, que falará, Pai, daqueles homens do Teu Evangelho. Assim, Senhor, sabendo que Tu continuas conosco, não só a nos iluminar, mas a iluminar toda a nossa cidade, a iluminar todo o nosso país, a iluminar todo o planeta. Rogamos que continues conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. E ler do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma passagenzinha do Evangelho. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração,
pois a boca fala daquilo do que está cheio o coração. Então, agora, para nos conduzir no estudo, eu convido a Maria Helena. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que Jesus, o divino condutor de nossas vidas, nos abençoe. Quando eu escolhi esse tema, aí eu achei que seria tão fácil, assim, a gente coletar dados para trazer, assim, muitas informações, mas realmente, no meio, eu quis até desistir. Falar aí com a nossa coordenadora, diretora das quintas-feiras, mas aí eu disse, não, é desaforo, a gente fala tanto das mulheres no Dia da Mulher, das mães, fala também um pouquinho dos pais, né? Isso. Mas dos homens, não, eles ficam um pouco esquecidos. Então, gente, mas a dificuldade é que existem, até na escolha, 1 hora é muito pouco para nós falarmos sobre os homens, todos os homens que contribuíram para que o Evangelho viesse até nós. Nós temos os apóstolos, que foram 12, depois dos 12, né, um saiu, que foi Judas. Nós vamos ver um pouquinho da história dele aqui. E foi feito então uma eleição para que se escolhesse alguém que substituísse o Judas Iscariotes. E a escolha caiu sobre um homem muito virtuoso chamado José. Esse José, quando foi batizado, era comum trocar o nome, significando que a pessoa era uma nova personalidade. E essa pessoa, então, foi colocado nele o nome de Matias. Modernamente, nós temos Matias muito perto de nós. Ele fez um belo trabalho, apesar de que no Evangelho, no Novo Testamento, que é onde nós encontramos tudo que se refere a Jesus, nós não achamos muitas referências a Matias. Mas, no entanto, era uma personalidade já, como se diz, um santo naquela época. E tenho certeza que se ele reencarnasse da Idade Média para cá, na Igreja Católica, ele estaria canonizado como santo. Nós estamos falando naturalmente do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que foi o Matias, né, naquela época. E a nossa dificuldade, como eu estava dizendo, era que em 1 hora a gente passeasse um pouco pela vida, né, desses 12. Mas foram muitos que não eram considerados do apostolado, mas que fizeram um trabalho impressionante, grandioso, como, por exemplo, Paulo de Tarso, que fez uma reviravolta na sua vida, saindo da sua condição de Saulo, aquele, né, judeu, metade judeu e metade romano, porque ele era filho de pais judeus, pai e mãe,
mas ele tinha cidadania romana. Então, por isso que ele foi perseguido, mas só foi maltratado, digamos assim, ficou muito tempo preso em Roma, graças a essa cidadania. E hoje, nós que somos ocidentais, se nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós conhecemos graças ao trabalho de Paulo. Porque depois que ele autorizou assassinar Estevão, que ficou sendo considerado como o primeiro mártir do cristianismo, uma história linda desse cidadão chamado Estevão, e que ele foi descobrir mais tarde que o Estevão era nada mais, nada menos que o irmão da sua noiva, Abigail, que ele tanto adorava. E aí a coisa complicou, porque a vaidade, ele ainda estava como Saulo, encheu a cabeça e ele disse: jamais um doutor da lei como eu, cidadão judeu romano, estava convidado já para ser o chefe da sinagoga. Eu vou ter muita vergonha de dizer para as pessoas que minha esposa teve um irmão cristão. Era o fim da história, né? Era uma vergonha intensa se dar um bom dia a um cristão, ser amigo de um cristão. Então, tinha essa vida de Paulo, tinha de Estevão, teve o Lázaro e teve tantos outros, mas nós escolhemos ficar mesmo com os 12 apóstolos. E alguns apóstolos, depois que Jesus morre, para usar uma linguagem usual, e vai à ascensão, passa 40 dias na terra e sobe, sem se distanciar muito de nós até hoje. Ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que o que a gente pensa. Tem pessoas que acham até um sacrilégio a gente achar que Jesus de vez em quando entra em uma das nossas casas. Acha que não é possível. O que é que não é possível para Jesus? Diante da imensidade do seu amor. Então, tem apóstolos que depois que teve a sua ascensão, que teve a ressurreição primeiro, mas ele ainda permaneceu na terra, e ainda fazendo o mesmo trabalho que ele fazia quando estava, digamos assim, encarnado, curando, visitando, fazendo palestra, indo de uma cidade para outra com muito mais facilidade, porque agora ele já estava desprovido do corpo material, se bem que para Jesus ele poderia se transportar de uma cidade para outra, de um país para outro, mesmo com o corpo material. Nós temos relatos de pessoas, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que inclusive também é muito ligado a Jesus desde aquela época. Quando Jesus passou pela terra, ele era um dos essênios, e os essênios foram preparados para vir preparar o caminho de Jesus. Veio João Batista, por fim, e os essênios já eram um grupo grande, mas eles levaram essa missão tão a sério que já estava assim como que radicais.
Ah, não pode casar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o próprio Jesus, ele reparou isso, né? Tem um livro que agora me passou o nome, daqui a pouco eu me lembro, onde fala isso. Ah, falou a enciclopédia. Obrigada, Tiago. Exatamente. Então, Jesus, não é, num caminho, se encontrou com eles na areia, nas margens do rio, do lago de Nazaré, e foi assim, um pouco severo. Porque cadê o amor, não é? Cadê a misericórdia? É assim, muita severidade? Não é assim. Pois bem, então, quando Jesus realmente ascendeu, que isso está contado maravilhosamente no livro, Inês, qual livro? Boa Nova, né? Muitos aqui já leram Boa Nova, e quem não leu, vá correndo comprar aí na livraria, que ajuda, né, as finanças da livraria. E ainda passa dias maravilhosos, cada dia lê uma história, que coisa maravilhosa. Eu sou encantada com Humberto de Campos, né, o bom maranhense. Então, alguns, o que aconteceu? Uns foram para um lugar, outros foram para outro. Jesus não disse, ide e pregai, né? E eles foram. Então, naquela época, que não tinha, né, a mídia que tem hoje, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha telefone, eles fizeram trabalhos belíssimos. Só que alguns, o próprio Paulo, em Atos dos Apóstolos, contou, e a gente sabe, parece que uns trabalharam mais do que outros. Não, é porque o trabalho de alguns foi divulgado e outros não foram. Então, muito difícil achar notícias de alguns, mas nós vamos agora nos encontrar com cada um deles, para a gente recordar o heroísmo desses homens. É coisa assim de a gente se ajoelhar aos pés dele. Quem sabe algum dia, daqui a alguns milênios, né, nós nos encontrarmos com ele. Certo? Então, vamos lá. Jesus havia completado 30 anos, porque vocês sabem, olha, quando faltar 10 minutos, doutora, a senhora me avisa, viu? Porque falar deles vai ser muito bom. E as leis judaicas proibiam que os homens, porque a mulher era em idade nenhuma, não era permitido. Até o Paulo, que tinha uma inteligência fantástica, foi obrigado, e ele deve ter tido suas razões, dizer que era indecente a mulher falar em público, né? Mas os homens somente depois de 30 anos, depois que completasse. Então, quando ele completou 30 anos, ele que de 12 aos 30 anos, a história, os próprios evangelhos, porque a história fala muito pouco de Jesus, quase não fala. Mas os evangelhos nos dizem que ele simplesmente desapareceu. Aí existe hipótese, aliás, umas hipóteses muito estapafúrdias, dizendo que Jesus, nesse período, que foi para a Índia para aprender com eles, que ele foi visitar os essênios para aprender com eles. Ora, meu Deus, Jesus, ele pode ter ido realmente para todos esses lugares, mas para ensinar, nunca para aprender, porque ele já era o sumo da sabedoria. Então, com 30 anos, ele começou a pregar de aldeia em aldeia, a pé, porque não tinha carro, não tinha nem um jeguinho, porque quando ele precisou de um jeguinho, mandou tomar emprestado para entrar em Jerusalém. E aí,
como ele disse, eu não vim derrubar as leis, eu vim cumprir, principalmente as leis do amor. Mas para que os próprios judeus aceitassem o que ele tinha a dizer, a primeira coisa que ele fez foi ir lá se batizar, para que eles soubessem que ele era judeu, que estava cumprindo com as normas. E o interessante é que João, que era primo dele, né, ele, quando viu um sinal, que nós espíritas hoje sabemos que foi uma luz de algum espírito que estava ali no movimento, e sabe que um movimento fica parecendo que é um pássaro andando. Então as pessoas dizem que aquela voz, que na mediunidade, no estudo da mediunidade, nós sabemos que é o fenômeno da voz direta. Tanto pode, como no festim de Baltazar, que está lá no Antigo Testamento, uma mão de fogo, só uma mão, que se materializou e escreveu na parede algo para o príncipe, o rei Baltazar, dizendo que Deus olhou o que ele estava fazendo e que não gostou. E naquela noite invadiram mesmo e acabaram com a tribo do Baltazar. Então foi um fenômeno mediúnico, ficou lá na parede gravado para todo mundo ver. Com relação ao batismo de Jesus, uma voz disse: esse é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. E eles associaram que essa voz estava vindo de um pássaro que estava voando. Mas isso não tem muita importância, porque a gente aprende que o importante é a essência das coisas. Não é saber se o Espírito Santo realmente foi representado por uma pomba. Eu não acredito, né? Tinha tanta coisa para o Espírito Santo se representar, e a gente sabe também que o Espírito Santo é uma coletividade, não é exatamente só uma pessoa. Todos nós podemos representar em algum dado momento o Espírito Santo. Então ele se batizou e saiu a pregar e iniciou oficialmente a sua missão. E por que eu digo oficialmente? Porque Jesus, desde criança, já fazia milagres. Em evangelhos considerados apócrifos, né? Aí tem um caso que diz que Jesus estava brincando, certo, com uma criança, a criança caiu, desmaiou, e que Jesus, criança também, botou a mão nele e tal, e na mesma hora, né? E muitas outras coisas, né? Mas oficialmente ele começou a sua vida. Vamos aqui ter uma ideia, assim, de todos os 12. São duas duplas de irmãos. Pedro e André eram irmãos. O Tiago maior, que era o mais velho, e seu irmão João. Interessante que o mais velho em idade era Tiago, dos 12. E o mais novo era João. João devia ter mais ou menos uns 14 anos. E sabe o que foi que eu descobri nessas minhas pesquisas para trazer esse estudo aqui para nós? É que a maioria dos apóstolos, eles eram... Agora vocês vão me dizer o que é que vocês acham. Eles eram todos jovens ou eles eram, assim, mais velhos? Vocês acreditam que eles eram na faixa de 15 a 19 anos? Mas aí a gente vê aqueles homens assim, barbudos, já velhos, porque na época em que eles ficaram mais conhecidos, já tinham passado muitos anos. E isso foi descoberto pelos
sinagoga disse assim: ei, com Jesus, vocês não pagam o imposto aqui para o templo, não? Aí Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, eles deviam estar assim perto de um rio, né, do mar. Pedro, pegue lá um peixe e traga aqui. Olha que coisas assim maravilhosas aconteciam. E aí Pedro, quando chegou lá, achou logo um peixe. Estava ali nadando, ele pegou e trouxe. E Jesus disse assim: abra esse peixe. Quando ele cortou o peixe, tinha 2 moedas. Então Jesus pegou e deu para o coletor de impostos, né, da igreja, da sinagoga, e disse: aqui é o meu, e esse daqui é o de Pedro. E aí o historiador diz assim: mas por que Jesus não pagou dos outros? Porque os outros não haviam completado 20 anos, eram isentos de pagar. Isso são, né, histórias assim à parte. Então Pedro e André, irmãos, Tiago maior e João, irmãos. Aí depois vem, às vezes, o nome que foi batizado e o nome verdadeiro. Às vezes a gente não sabe nem qual era que era o de nascença, o de batismo, mas o certo é que, por exemplo, Mateus era Levi. Então, eu tenho uma sobrinha que ela disse: não, mas era mais de 12, porque ela estava contando, Mateus 1, Levi outro. Eu digo: não, Levi é o mesmo Mateus. O Felipe, o Natanael era o mesmo Bartolomeu. O Tomé, o nome dele era Dídimo. Tadeu era Judas, aliás, um nome assim muito comum, não é? Por isso que a igreja canonizou, eles todos viraram santos. Hoje na igreja católica, todos são santos. Então, virou São Judas Tadeu. Só que quando Judas traiu Jesus, aí ele ficou assim, mal visto por todos. Então, começaram a chamar o Tadeu só de Tadeu, não chamava mais de Judas Tadeu, para não lembrar do outro. O Tiago, que era o Tiago menor, né? Porque tinha o Tiago maior lá, o Simão, o Zelote e o Judas Iscariote. Vamos agora observar um pouquinho de cada um. Vamos começar por Mateus e Levi, porque nós deixamos de propósito os mais, digamos assim, os que mais andaram com Jesus, os mais perto dele, deixamos para o fim, que foi Tiago, João e Pedro. Então, o Mateus era coletor de impostos. E por isso que ele era mal visto, porque ninguém gosta de cobrador, né? Às vezes a gente tem uma dívida, sabe que vai pagar, mas se ficarem só nos lembrando, a gente não gosta muito não, vamos falar a verdade, né? E ele nasceu em Nazaré, né, que foi a cidade também da família, tanto de José como de Maria Santíssima, tanto que ela é muito conhecida, porque o nome Maria, que em hebraico é Miriam, era muito usado lá. E o martírio, gente, o martírio que esses homens sofreram era assim uma coisa desumana. Todos foram mortos de uma maneira muito impiedosa. Aliás, todos não, 10, porque Judas suicidou-se e o João morreu, como se diz, de velho, né? Os médicos, né, doutora, ele diz falência dos oncos, né? Porque ele já tinha 100 anos. Mas os outros, muita compaixão. Então, depois
de Mateus andar por todo o Egito, pela Etiópia, pregando o evangelho, o rei Hircano, que era macabeu. O que é macabeu? O povo judeu, eles tinham muitas tribos, né? E algumas tribos, umas inimigas de outras, mesmo sendo judeus, eles se brigavam muito, né? Até o rei Davi, que era considerado um ungido de Deus, né? Eles olhavam, os fenícios, olha, está com um milharal ali. Matava os homens, levava as mulheres como escravos, os meninos, era uma coisa assim, normal. Então, depois que ele andou por esses lugares, o rei Hircano, macabeu e sumo sacerdote judeu, que governou a Judéia no século II antes de Cristo, mandou matá-lo com uma lança. Porque ele, desde o ano antes de Cristo, ele era sacerdote. E os descendentes dele, então, fizeram o trabalho. Então, o que a gente sabe de Mateus, né, é isso. Vamos ver o Filipe. Filipe já sabia que Jesus ia aparecer no mundo. Por quê? Porque ele era do grupo de João Batista. O João Batista dizia assim: gente, eu vim antes, mas vai aparecer um que, enquanto eu batizo com água, o outro vai batizar com fogo. E eu não sou digno de, me abaixando, amarrar as tiras de suas alpercatas. Olha só. Agora tinha uma coisa. Todo mundo assim diz, quer dizer que esse batiza com água, o outro com fogo. Aí eles preferiam logo ficar ali arranjados junto com João, né? Porque o batismo era de água. Só que ele falava, aliás, se referindo não a fogo, mas às provações, ao fogo das provações, dos desafios, das dores, né? Ele ia nos experimentar. Tem uma coisa engraçada com o Filipe. O Filipe era assim uma personalidade assim muito curiosa, tudo ele queria saber. E um dia ele disse para Jesus: Senhor, mestre, mostre-nos o Pai. Porque se ele já estava tão bom conhecer aquele homem que fazia tantos milagres, quanto mais o Pai, ele queria ver Deus. E aí Jesus responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Olha aqui, não é? Resposta simples, mas que disse tudo. E ele foi apedrejado até a morte. Eles usavam muito, né, esse tipo de morte. Natanael Bartolomeu, ele era agricultor, natural da cidade de Caná. Vocês se lembram o que foi que aconteceu em Caná? Quem se lembra? O que foi que aconteceu lá, que Jesus fez? Multiplicou o quê? A água em vinho. Foi o primeiro milagre dele. Ele fez lá nessa cidade, numa festa de casamento de uma parenta de Maria Santíssima, né? E aí, era vinho, a bebida da época. E aí Maria Santíssima, que era tia ou prima da noiva, disse: mas o vinho acabou. O vinho acabar antes da festa, antes do último convidado sair, né? Era mau agouro, significava que aquele casamento não ia poder dar certo. Então ela ficou muito aflita. E aí então disse para Jesus: filho, o vinho acabou. Ele disse: mãe, ainda não chegou a minha hora. Mas ela, que já sabia das coisas que ele fazia,
como diz o ditado, fez ouvidos de mercador, chamou os servos lá e disse, vem cá, olhe, vão lá, façam tudo o que ele mandar. Eita mãe, né? Mãe que confia no filho. E aí chegou e Jesus disse, me traz aí uns potes cheios de água. Aí os homens foram, trouxeram os potes. E aí disse assim, agora derrame nesses vazios. Quando derramou, era o vinho mais gostoso que tinha. Então, o Natanael, o Bartolomeu, ele nasceu nessa cidade. É um dos que a gente sabe pouco a respeito dele. Após ter pregado na Índia, seguiu para a Armênia e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Ixi, eu fico até assim, né? Com essa coisa. Então a cruz, ó, de cabeça para baixo, por amor a Jesus. Foram outros também que não quiseram morrer igual a Jesus. Tomé. Vocês se lembram do Tomé? O que é que vocês mais se lembram de Tomé? Diga aí. Ele era filho de pescador, nascido em Dalmanuta, local para onde Jesus se dirigiu de barco após o fenômeno da multiplicação de pães. Esse prodígio, até hoje, ficamos sem saber. Quem entende mais realmente disso é o espírita mesmo, porque sabe que tudo que existe materialmente falando, existe no mundo espiritual. E que um espírito pode materializar. Pode se materializar, quanto mais materializar uma substância, né? E que nesse caso foi pão e peixe, 5 pães e 2 peixes. E à medida que ele pegava, aí ia se multiplicando de uma forma natural, porque eles ali eram aquela equipe de benfeitores, de espíritos trabalhadores, manipulando energias e materializava ali. E tanto é que o mais impressionante é que ainda sobrou 12 cestos de resto de pão. 12 cestos. Coisas impressionantes. Então, mas o que mais marcou a figura de Tomé foi que quando Maria Madalena viu que Jesus ressuscitou, conversou com ele e ele disse, corra e avise para os amigos que eu, como prometi, eu estou aqui outra vez. Ela correu e disse, todos acreditaram, menos quem? Tomé. Disse, não, sei não. Ei, eu vi ele morto, como é que ele agora está aí, bonzinho, bonito? Não, eu só acredito se eu puser o dedo nas marcas dos pregos e a mão no seu lado, né, onde ele recebeu uma aliança aqui, né, para cortar. E o que aconteceu depois? Jesus, quando viu que eles estavam todos reunidos e Tomé estava presente, Jesus entrou no salão com as portas fechadas, porque eles não ficavam mais reunidos com as portas abertas, com medo também de serem presos e mortos, era tudo fechado, e Jesus entrou, tudo fechado. E aí disse, Tomé, venha cá, bote o dedo aqui, né, na minha ferida. Então Tomé ficou o símbolo daquele, né, que diz que eu pago para ver. E morreu atravessado por uma lança na Índia no ano de 72. Então ele já estava também já de idade, né? A maioria viveu muitos anos. Só o que morreu primeiro, depois de Estevão, que foi o Tiago, ele foi muito mais cedo. Olha aí nessa gravura, o Tomé botando o dedo mesmo, né, na figura do corte de Jesus. Tadeu, natural também de Nazaré, filho de Alfeu e Maria Clofas. Essa Maria era
irmã de Maria Santíssima, gente. Porque ali era muito comum, né, os parentes se casarem mesmo ali uns com os outros, com os parentes, ficarem assim na mesma, né, na mesma cidade, na mesma região. E Tadeu era irmão de Tiago Menor, que foi o que escreveu as epístolas, né? As epístolas de Tiago Menor, é esse daqui. Martírio, morreu por volta do ano 70 na Pérsia, com golpes de clava. Vamos então agora mais adiante. Tiago tornou-se líder da Igreja de Jerusalém na época do Concílio de Jerusalém, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, número 15. Esse Tadeu, esse Tiago, irmão de Tadeu, ele era tido como irmão de Jesus, mas na realidade era só primo, porque lá era primos e irmãos, até hoje, né? A gente costuma dizer assim, não, ele é primo irmão de fulano, é porque é filho de duas irmãs, dois irmãos. Foi perseguido em Jerusalém pelos escribas e fariseus, e morreu após o terem lançado do alto do pináculo. A morte dele foi jogado lá. Tiago Menor escreveu uma epístola linda. Vocês procuram em Atos dos Apóstolos o que ele fala, não é? E quando foi fundada a Casa do Caminho para recolher aqueles enfermos, aqueles que iam assaltados, que iam para lá, e que foi fundada uma igreja junto da Casa do Caminho, teve o primeiro concílio, né, deles. E ele era assim o mais proeminente e se tornou o líder da igreja. Simão o Zelote. Se vocês forem assim na igreja católica e tiver assim a figura, né, que tem aquelas figuras, né, dos santos, que todos viraram santos, e aí vão encontrar esse santo com uma... Eu acho que isso é uma serra, né? Vocês aí, os homens que entendem mais, né, desses instrumentos, é alguma coisa assim para serrar, não é? Agora, por que ele era zelote? Vamos ver. Os zelotes eram judeus que pertenciam a um movimento político nacionalista, cuja principal meta era libertar a Judéia do domínio romano, e muitas vezes por meio da resistência armada. E Jesus convidou ele, e ele era assim, ele era briguento, ele queria, era mesmo assim, separar os judeus de estarem escravos do romano, que na época que Jesus nasceu, o povo era tudo escravo e sofria muito, apanhava. O romano que matasse um judeu não ia ser preso, mas se fosse o contrário, seria morto também. E aí, por Jesus, em vez de convidar aqueles só mansos, aqueles bem, né, calminhos, não, convidou ele. Você já tem ideia mais ou menos, né? Ele quis mostrar que é para a gente não fazer diferença. E que muitas vezes uma pessoa assim afoita, uma pessoa assim dinâmica, uma pessoa assim bagunceira, né? Muitas vezes tem um coração que às vezes
desperta, às vezes por uma palavra. E foi o que aconteceu com ele. Quando Jesus convidou e ele aceitou, se tornou um apóstolo dos mais queridos entre os 12, certo? Então, por isso que ele é representado por meio disso, para separar, né, judeus dos romanos. Judas Iscariotes, gente, era originário da cidade de Queriote. Vocês vão encontrar em algumas Bíblias Queriote escrito com K, é a mesma cidade, fica na região sul da Judeia. E ele se dedicava ao comércio, ele gostava assim, né, de dinheiro, comerciante. E ele, porque a gente tem que estar resumindo o máximo por causa do horário. E ele traindo Jesus e vendo que Jesus havia sido condenado, ele se arrepende e ele volta lá para o templo onde estavam os sacerdotes e ele diz que não era mais para fazer mal a Jesus e que ele quer devolver as moedas. E o que os sacerdotes dizem? Tanto reconhecia que Jesus era uma pessoa pura e que não merecia aquilo, mas a inveja falou mais alto, né? E aí, não, você leva essas moedas que elas estão amaldiçoadas. E ele então jogou no chão do templo e as moedas se, né, esparramou lá. E quando ele viu que Jesus já estava caminhando para o martírio, ele se enforcou numa figueira, certo? E interessante que quando Jesus está lá, na cruz, com Dimas, o bom ladrão de um lado, Gestas, o mau ladrão do outro, ele tem a visão de quilômetros que o Judas estava lá se enforcando. E aí, quando ele acaba de dizer assim, Maria ali, abraçada com João, evangelista, aí ele diz, mulher, eis aí seu filho, jovem, veja aí, sua mãe. Quando ele diz isso, aí ele diz, João, vai atrás de Judas, que ele acabou de se enforcar. E quando então Jesus abandonou o corpo, o que ele fez? Foi lá na região, nas regiões umbralinas, que a gente viu um exemplo de uma região umbralina, quem assistiu o filme Nosso Lar, né? Que o André Luiz, por muito menos que fez do que Judas, foi para aquela coisa, ele passou 8 anos ainda. Então Jesus foi para lá, resgatou o apóstolo equivocado. Amor é isso. A gente não ama só os bons e muito menos ama só os que nos amam também. Porque nós temos, né, essa mania de dizer, eu amo quem me ama. Não, a gente tem que avançar mais um pouco, amar até aquele que não nos ama. Né? Um dia ele vai também nos amar. E tem uma poesia de Maria Dolores muito bonita, quando ela diz que Nossa Senhora, né, foi em pessoa para consolar Judas e dar a notícia para ele que ele iria reencarnar. E ele, quem é a senhora? Ele termina o poema assim. Quem é que é a senhora que está se preocupando com um verme como eu, que traiu o seu Senhor? E ela diz, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Né? Então, realmente, o amor é muito amplo, muito, muito lindo. E Humberto de Campos, que é o jornalista do além, ele nos diz que Judas reencarnou várias vezes, sofreu muito, se arrependeu, mas se redimiu de tal maneira
que a gente não pode, né, contar a história aqui, por falta de tempo, mas que uma das últimas reencarnações foi no corpo de uma mulher. Uma moça de 16 para 17 anos, analfabeta, na França, que recebeu a incumbência de fazer com que a França, na guerra com a Inglaterra, a França vencesse. Agora, por quê? Por que uma, por que não outra? Porque a França, naquela época, tinha muito mais espiritualidade do que a Inglaterra. A Inglaterra era um povo mais frio, mais calculista, e os valores que os franceses já tinham adquirido não era para se perder. Então ela vai, médium, e ouvir a voz: mande os soldados atacar à esquerda, manda vão agora para a direita e tal. E no final, os ingleses, né, colocaram ela na fogueira. E o Humberto de Campos vem nos dizer que a Joana d'Arc era o Judas Iscariotes. Gente, a sucessão das vidas, a reencarnação, é uma coisa assim, é uma das leis mais perfeitas que Deus criou. Vamos adiante. O André, viu? Agora a gente já está chegando naqueles que a gente considera os principais. O irmão de Pedro, inclusive o primeiro que Jesus convidou foi o André. Ele estava na praia. O pai pescador, o Pedro também, mas o primeiro que Jesus encontrou foi o André. Chegou e disse: André. Ele disse: ah, Maria, o homem sabe meu nome, eu nunca nem vi esse homem, mas viu nele assim aquela irradiação, né? E aí disse: me siga. Eu disse isso. E o André, como se tivesse magnetizado, começou a seguir Jesus por uma força irresistível. Chegou junto de Pedro, na frente, correndo, e Jesus andando atrás, muito calmo. E disse: meu irmão, encontrei o Messias. Aí o Pedro disse: deixa de bobagem, menino, você está caçando conversa. Encontrar Messias por aqui, quem é assim? Não, eu encontrei. E Jesus chega, e quando ele cruza os olhos com Pedro, Pedro cai de joelho. É engraçado, os espíritos se conhecem. É por isso que quando o espiritismo nos falando naquela coisa de simpatia e antipatia, aí a gente olha uma pessoa, parece que a gente já conhecia há muito tempo, abraça. Tem outros que a gente fica desconfiado, dá um tempo, não é? Então, o que aconteceu foi que na hora que Pedro olhou, não precisava nem conversar muito. E ele, né, foi também crucificado com as traves colocadas transversalmente, né? Assim, em cruz, né? Com as mãos aqui, os pés assim abertos, né? Ali está assim escuro, mas assim, ó, como se fosse um X. E a mando das autoridades romanas. André, irmão de Simão Pedro, desempenhou um papel significativo na história cristã como um dos 12 apóstolos de Jesus. Segundo os relatos bíblicos, André era natural de Betsaida e inicialmente um discípulo de João Batista. Foi através de João que André conheceu Jesus e se tornou um de seus seguidores mais próximos. Ele é frequentemente mencionado nos evangelhos como aquele que trouxe pessoas a Jesus, incluindo seu próprio irmão Pedro. André é lembrado por sua fé, zelo missionário e disposição para compartilhar a mensagem de Cristo, sendo considerado um dos pilares da igreja primitiva. Tiago, natural de Betsaida. Vocês repararam que a maioria, né, era Betsaida, Nazaré, Dalmanuta. Esse
Esse era primo também de Jesus. E em sua pregação pelo mundo, chegou até a Espanha, onde hoje é considerado padroeiro desse país. Veja só, sair de lá da Judéia, andando, né, o Tiago, andando, foi parar lá na Espanha, lá no Ocidente. E lá ele deve ter feito tanta coisa boa, que ele é considerado padroeiro da Espanha, assim como Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, que tem o feriado, que tem toda aquela pompa. Pois lá, e na Espanha, foi o Tiago Maior, né? Uma grande personalidade também. Onde, quando e como morreu o apóstolo Tiago. A execução de Tiago foi um ato político, uma tentativa de agradar os líderes religiosos judeus que estavam descontentes com o cristianismo em crescimento. Tiago foi decapitado com uma espada, e sua morte foi um golpe significativo para a comunidade cristã em Jerusalém. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, Tiago foi morto por Herodes Agripa I em Jerusalém por volta do ano 44 depois de Cristo. Tiago é lembrado como um dos 12 apóstolos de Jesus e como um dos 3 discípulos mais próximos dele, junto com Pedro e João. Acredita-se que Tiago tenha pregado o evangelho em outras regiões antes de ser morto, incluindo na Espanha. Bom, Pedro, também natural de Betsaida, era casado e sua esposa o acompanhou em suas viagens. Vocês sabiam? A gente não sabe assim se eles eram casados, se não eram, mas como os historiadores dizem que Jesus os chamou ainda muito jovens, aí eu fico pensando, quem sabe se não foi exatamente por isso, antes deles contraírem, não é, um matrimônio, um casamento, porque sabia que eles tinham que andar pelo mundo e não era para deixar para trás crianças, né, pequenas, filhos, a própria mulher. Então eu acho que isso faz sentido mesmo. Só que o Pedro era casado e se registra mesmo nos evangelhos que ele curou a sogra, se ele tinha sogra, ele tinha mulher, né? Na enfermidade dela. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 14, Paulo diz que a esposa dele o acompanhou em muitas viagens. Os restos mortais de Pedro estão enterrados no solo do Vaticano, né? Lá na igreja considerada do Vaticano. E é por isso, ou melhor dizendo, talvez seja uma das razões, porque a igreja considera o Pedro como o primeiro Papa, né? Tem essa. Muita coisa também a gente poderia falar de Pedro, porque Pedro, viu, Isnande? O Pedro era aquela pessoa assim, sabe, mansinha, igual a você, né? Que não anda, tá, que agita, que faz realmente, que realiza, né? E Pedro era danado. E eu assisti uma palestra de Divaldo Franco, ele dizendo que nós parecemos muito com Pedro, que nós somos assim. O Pedro, quando os soldados vieram prender Pedro, aí Pedro pegou, arrancou a espada do soldado e pã na orelha dele, a orelha caiu lá no chão. Aí Jesus disse assim, Pedro, pega a orelha aqui do Malco. Aí ele pegou a orelha, e aí Jesus a pregou aqui. Parecia que tinha sido, que nunca nem tinha sido cortada ali, né? Então Pedro fazia muito dessas artes, ele era assim muito impulsivo, mas era muito amoroso. E tanto é que Pedro,
que Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já te disse que eu te amo. Ô Pedro, tu me amas? E o Pedro disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Então, ele já estava prevendo que já estava se despedindo e entregou para Pedro a responsabilidade, sabe, de conduzir os outros apóstolos para que os outros apóstolos deixassem para nós essa beleza de exemplos, como eles deixaram. A história de Pedro, o apóstolo, também chamado de Simão, era um pescador da Galiléia, irmão de André e um dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus o encontrou e o chamou dizendo: vem, e eu farei de você pescador de homens. Pedro deixou tudo para seguir Jesus e destacou-se como líder e porta-voz dos discípulos. Sua fé e seu entusiasmo eram intensos, mas ele também teve momentos de dúvida e fraqueza. Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas começou a afundar ao sentir medo. Jesus o salvou, ensinando-o a confiar sem hesitar. Na última ceia, Pedro prometeu jamais abandonar Jesus, mas naquela mesma noite o negou 3 vezes, como Jesus havia previsto. Após a ressurreição de Cristo, recebeu de Jesus o perdão e a missão de apacentar suas ovelhas. Depois da ascensão de Jesus, Pedro liderou a igreja em Jerusalém, pregando e realizando milagres em nome de Cristo. Ele viajou para diversos locais até que, conforme diz a tradição em Roma, foi martirizado por sua fé, e foi um dos que também não aceitou que ele fosse pregado na cruz, mandou, né, ser colocado de cabeça para baixo. Aí Você é Pedro? Sou o Simão, chamado Pedro. O homem chamado Pedro foi acusado de pregar a rebelião e blasfemar contra a lei da divindade do imperador. Fica, portanto, decretado que ele seja levado ao Morinho do Vaticano, onde confessou ter feito as suas primeiras pregações, para ser crucificado, e deixando lá um aviso para todos que no futuro desejem chamar-se cristãos. Morreu como morreu nosso Senhor. É muito mais do que eu mereço. Nós podemos mudar isso. Gente, vocês me desculpem, viu? Eu realmente me emociono ao ver essas cenas e me sinto muito pequena junto desses exemplos, desses heróis. João Evangelista era também de Betsaida e auxiliava o pai na pesca. Cuidou de Maria em Éfeso enquanto ela viveu. Vamos ver também um pouco daquele que morreu com 100 anos, que foi o último dos apóstolos. Como foi a morte do apóstolo João? Uma das tradições cristãs mais conhecidas diz que ele teria sido condenado pelo imperador romano Domiciano a morrer queimado em uma grande fogueira, mas teria sobrevivido milagrosamente sem sofrer queimaduras. O imperador teria então ordenado que ele fosse banido para a ilha de Patmos. O apóstolo teria morrido de morte natural em Éfeso, atual Turquia, em torno do ano 100 d.C., após retornar do exílio na idade avançada. Ele é frequentemente mencionado na Bíblia como um discípulo amado, é acreditado como autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse. Vocês viram, é algo que a gente não comenta muito, né?
é que João Evangelista, os romanos jogaram ele numa caldeira de água, de azeite fervendo, e ele não se queimou. Quando retiraram, ele estava do mesmo jeito que foi colocado. Aí então o rei já viu que ele não tinha morte para ele, aí foi que deportou ele para uma ilha distante. E aí, a essa altura, Nossa Senhora já tinha desencarnado e ele ficou lá nessa ilha. E foi onde ele escreveu o Apocalipse. Ele ia escrevendo porque ele via as cenas de tudo que ia acontecendo. E todas as amarguras, as guerras, tudo que está acontecendo hoje e que já aconteceu também. Então, chegamos no final. A conclusão é que Pedro, Tiago e João foram os mais proeminentes do Evangelho. Foram os únicos que tiveram permissão para acompanhar Jesus em momentos mais difíceis. Primeiro momento, 3 exemplos. Quando a filha de Jairo, o líder da sinagoga, foi restaurada à vida, conforme está em Marcos, no capítulo 5. Era uma casa de andar e Jesus estava com outros apóstolos, mas chamou Pedro, Tiago, mais velho, e João. E eles subiram e aí trouxeram a filha de Jairo à vida, chamada Talita. Foram os únicos presentes junto a Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus subiu o monte, deixou os apóstolos embaixo e chamou Pedro, Tiago e João. E lá, junto com Moisés e Elias, Jesus se transfigurou de tal realidade, todos os três, que ele disse, Pedro, sempre muito afoito, disse, Senhor, vamos fazer uma cabana aqui para o Moisés e o Elias morarem, né? Então ele disse, não, Pedro, eles estão aqui de passagem, não contem o que vocês viram. Mas é mesmo que dizia assim, olha, saia correndo contar, né? Foram os únicos que acompanharam Jesus para orar no jardim Getsêmani, conforme está em Mateus. Então, Jesus já estava ali, né? E disse, vamos orar. E Jesus orando, quando olhou para os três, eles estavam lá dormindo, né? Já tinham comido a ceia, tomaram o vinho, né? Aí deu aquele soninho. Então Jesus disse, mas nem no último momento vocês podem, orar comigo. Aí foi quando os soldados chegaram e que tudo aconteceu. Então, nos momentos mais graves, eram os três que Jesus convidava, não é? E hoje, quando a gente estuda mediunidade, eles dizem o seguinte, que numa reunião mediúnica, os médiuns, eles têm que ter afinidades fluídicas, não é? Então, os médiuns sabem disso. Não é que um médium seja bom ou outro, não. É a qualidade, não é que seja bom ou mal, não é isso. Mas é a semelhança de fluidos. Se transcorre, até a comunicação dos espíritos com o médium encarnado facilita mais. Quem é médium sabe disso. Então, chegamos ao final e foram estes os heróis responsáveis por nós, os ocidentais, hoje conhecermos o Evangelho de Jesus. Obrigado, apóstolos do Cristo,
Obrigado, Jesus. Eu vou dizer obrigado e vocês respondem, viu? Obrigado. Eu achei bem fraquinho. Agora só Jesus. Obrigado. Jesus. Muita paz para todos. Maravilhoso, né, gente? Que bom por esse passeio pela época de Jesus, né? A gente não aplaude, como eu sempre digo, né? Mas merecia ser aplaudida de pé, né, gente? E eu quero convidar vocês para na próxima semana, a palestra vai ser com a Silvia Cristina, a parábola da ovelha perdida. Cadê a Michelle? Está por aí. Antes de encerrar, ela tem um comunicado. E aí depois a Mariazinha vai encerrar com a prece, tá? Boa noite, coisa rápida, só para comunicar que a gente sempre está Esses avisos eram bom depois da prece. E essa missa ela é em prol da realização do encontro de jovens espíritas da região Tocantina, que se chama EGET. E vai acontecer no próximo ano, em 2026. E esse encontro tem despesas, principalmente com a parte da alimentação. Então, a gente está fazendo eventos para poder arrecadar dinheiro e arrecadar essa despesa. Eu peço a cooperação de vocês para poder montar essa pizza. E ela vai ser realizada dia 24 agora. Então, adquira logo, viu? É muito boa, então recomendo, tá bom? E a pizza tá no precinho, tá R$40, viu? Gente, é muito gostosa, eu indico, tá bom? E é isso, boa noite. Eu vou estar ali na recepção vendendo, então quem quiser adquirir, é só ir lá, tá bom? Sejamos a prece, sintamos Jesus. Ele dissera que quando se reunisse 2 ou mais em seu nome, ele ali estaria. Depois dessa viagem, no contexto histórico, onde encontramos na doutrina espírita a ressignificação dos ensinamentos de Jesus, só nos resta agradecer pela oportunidade de tantas informações precisas, a fim de que possamos angariar cada vez mais a força, a coragem da fé e a vontade de ser melhor a cada dia. Mestre Jesus, ajoelhados em espíritos para agradecer a oportunidade, quando tu disseste, Senhor, erguendo os olhos ao Pai, está tudo consumado, estava ali, Senhor, afirmando que os teus ensinamentos ficariam como consolador prometido para a ressignificação da nossa evolução. Derrama sobre os vasos que somos a luz do discernimento e da assimilação, para que possamos nos unir em oração. Ser a oração é o sentimento nobre do amor em ação. O amor que é a medicina da alma, para que a nossa cura se faça e seremos verdadeiros cristãos. Ser conosco, Jesus.